Hi everyone, welcome to class number 39. Sejam bem-vindos à 39ª aula, aula número 39 aqui do nosso canal, onde a gente vai dar continuidade ao tema da aula anterior e de uma aula mais anterior ainda, que é a questão das prepositions, as preposições. Então essa é a parte 3 e eu vou colocar como última parte, né? Retomo o que eu falava no vídeo anterior. Preposições é algo chatinho mesmo, você vai precisar rever, reanalisar, então não tem fim esse estudo, né, bem dizer. Mas o principal eu terei trazido nessas 3 aulas, sendo essa a última, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a aula. Nessa aula a gente vai ver apenas 2 preposições, a preposição in e a preposição at, ok? Então, na verdade, eu quero ainda dividir dentro delas 2 subtópicos, né? Que é a questão de conceitos gerais e interior ou proximidade, tá? Deixa eu falar cada uma delas, vai ficar mais fácil de entender. Começando pela questão de conceitos gerais, ok? E melhor dizendo, começando até pela questão de conceitos gerais com a preposição in. Então a gente tem exemplos de in bed, in prison, in hospital. Tá? Então, o que esses 3 exemplos nos trazem? Né? Na cama, na prisão, no hospital. A gente está falando de 3 lugares que apresentam um lugar, uma função específica para existirem. Ok? Então, quando você fala que está in bed, você está lá deitado, se preparando para dormir, ou enfim, né? Mas ele traz essa missão, essa função de ser o leito onde você vai repousar no final do dia e tudo mais, né? Mesma coisa para in prison e in hospital, né? Então, quando fala que alguém está na prisão, é lógico, a pessoa pode estar na prisão visitando e tudo mais, né? Mas em inglês a gente tem, diferentemente da nossa língua portuguesa, em inglês a gente tem uma separação desses conceitos, né? Em português não, né? Se alguém falar, fulano está na prisão, uma pergunta que pode ser suscitada é, fazendo o quê? Né? Já em inglês isso não vai acontecer, pelo menos não com 2 pessoas que tenham o inglês como língua nativa, né? Justamente por conta desse ponto aqui, né? Se a pessoa está na prisão como a gente fala em inglês, um inmate, como um presidiário, como um preso, a pessoa está in prison. Mesma coisa o hospital, o mesmo conceito, né? Se a pessoa está no hospital na qualidade de paciente, né? Sofreu um acidente, vai fazer uma cirurgia, enfim, a pessoa está in hospital. Let's read the examples. Vamos ler os exemplos aqui. He's in hospital since Monday. Ele está no hospital, na qualidade de paciente, desde segunda-feira. Her brother is in prison for stealing. Então, o irmão dela está na prisão por roubo. I'm not going out now. I'm already in bed. Eu não vou sair agora, eu já estou na cama. Perceberam? Então, o in mais a palavra, né? E é importante colocar aqui, né, que a questão conceitual que a gente está vendo, ela tem essa característica, que é a preposição e mais a palavra. Ela não vai apresentar um artigo ou qualquer outra palavra no meio, como a gente vai ver na sequência. Então, ainda com a preposição in, mas agora falando de interior, ou seja, coisas que estão dentro de uma forma ou de outra daquilo que é apresentado, aí a gente tem o in mais um artigo ou um demonstrativo, qualquer outra palavra, mas a gente tem essa construção. For example, in the newspaper. Repare que aqui eu não falo in newspaper, falo in the newspaper, ok? Porque aqui não é um conceito, né? Aqui eu estou apontando um jornal específico, eu estou falando de algo em particular, e não algo generalizado, como na cama, na prisão, no hospital, né? Então, in the newspaper. In a book. Poderia ser in the book? Poderia, depende da frase, é claro, né? In a picture ou in the picture. Mesma ideia. In the world. Let's read the examples. I read it in the newspaper every day. Eu leio isso no jornal todos os dias, todo dia. In this book, you can learn many good things, but also bad things. Neste livro, você pode aprender muitas coisas boas, mas também coisas ruins. Beleza? Vamos em frente agora. Vamos falar do at no sentido de conceito. A mesma explicação, o mesmo conceito que eu expliquei para a preposição in, só que agora com o at. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, no começo, at home, at school, at work. Né? E em quarto lugar, eu deixei por último até para ficar melhor.
At John's. Quando eu falo at John's, eu estou dizendo at John's house, ou at John's home, ou place, ou qualquer coisa do gênero, né? Que é basicamente quando a gente fala que está na casa de alguém, né? Ah, tô na casa do John. Né? Quando alguém fala que está at John's, é porque está na casa do John. E é por isso justamente que nas lojas você vê a famosa minhoquinha S, né? O nome de alguém, né? É porque justamente o conceito, a ideia é essa, né? Então, at home, em casa. Olha o conceito, né? Estou em casa. Né? Eu não preciso falar estou na minha casa. Geralmente, nem em português a gente fala estou na minha casa. Eu estou em casa. Né? Mesma coisa, escola. At school. Em português a gente fala na escola, mas em inglês a gente tem aqui o at para indicar que é o conceito. Eu estou na escola, posso estar em qualquer lugar da escola, né? Na biblioteca, ou até mesmo fora da escola, mas o fato é que eu estou matriculado lá, eu pertenço àquela escola, né? Mesma coisa, at work, né? No trabalho. Né? Se você trabalha, né, fora da sua casa, por exemplo, e você recebe uma ordem do seu chefe, uma missão do seu chefe de sair do escritório ou dos headquarters da empresa onde você trabalha, e você está lá no carro, né, dirigindo até uma reunião, alguma coisa assim, fora do seu local de trabalho, você ainda está at work. Por quê? Porque o at work não diz respeito apenas ao local de trabalho, e sim ao conceito que at work traz, né, que é estar trabalhando, no caso, né? Mas é claro também no local de trabalho, porque não é uma regra, mas isso tende a ser assim, né? Geralmente quando você está trabalhando, você está no local de trabalho também, né? Let's read the examples. I think she's not at home. Acho que ela não está em casa. He can't call you back, because he's at school. Ele não pode te ligar de volta, porque ele está na escola. You can visit me at work. Você pode me visitar no trabalho. I'll be at my brother's next week. Eu vou estar no meu irmão na próxima semana. Olha como pode confundir, né? Na fala. I'll be at my brother's. Pode ser que a pessoa, né, ouvindo isso, entenda que vou estar na casa dos meus irmãos, né? Mas na verdade é at my brother, apóstrofo S, at my brother's, né? Então, na casa do meu irmão. Vou estar na casa do meu irmão na próxima semana. Então, esses foram os exemplos com o conceito envolvendo a preposição at. E agora o at no sentido de proximidade. At the airport, at the station, pode ser bus station, train station, enfim. At a concert, at a party, at an event. Enfim, né? Mesma ideia. Preposição, mais um artigo, ou um demonstrativo, ou qualquer outra palavra que caiba, não vou entrar em detalhes agora, e mais o local ou o evento, né? E aqui a gente usa para indicar proximidade, ok? Por que proximidade? Qual que é a diferença de proximidade e interior? Interior é o lugar específico, né? Enfim, né? Existe uma divisão clara de onde começa e onde termina, né? Já no caso de proximidade, não. Vou dar um exemplo bem emblemático aqui. Se você está, por exemplo, na entrada do aeroporto ou da estação de ônibus, enfim, você pode falar que você está at the airport. Você não precisa estar dentro do aeroporto, embaixo de onde não chove, por exemplo, né? Ou dentro do avião, ou sei lá, né? Independente, porque todos os arredores ali deste local, no caso, pegando os exemplos aqui, aeroporto, estação, enfim, e são aquele lugar, representam de alguma forma aquele lugar. Então, essa é a ideia que a gente busca nos exemplos que a gente vai ler agora. I am meeting her at the station tomorrow morning. Eu vou me encontrar com ela na semana que vem. Perdão, vou me encontrar com ela na estação amanhã pela manhã, ok? Que lugar da estação? Não vem ao caso, não foi dito aqui na frase. She's at the concert right now. Ela está na festa agora, no concerto, né? Lembrando que em inglês você pode falar show também, mas concert é mais comum e não é o concerto do que a gente fala em português, né? Que é a mesma palavra, mas em português tende a ser algo mais formal, né? Em inglês não, em inglês concert já é o show mesmo. They say that they met at a party. Eles dizem, ou elas dizem, que se conheceram em uma festa. Então, festa, né? Numa festa, em que lugar? Não vem ao caso, né? Tudo que possa ser compreendido como pertencendo à festa onde elas se conheceram, eles se conheceram, é válido. Para fechar um bônus, então, com algumas expressõezinhas com a preposição at, que são bem utilizadas e bem importantes, tá? At least, pelo menos, ao menos. At last, finalmente, enfim.
At times, por vezes, às vezes. At all costs, a todo custo, a qualquer custo. At first sight, à primeira vista. E é isso por essa aula. Thank you very much. I see you in the next one. Bye.